Este é o episódio 7 da minha preparação para a Maratona de Boston. E está na altura de partilhar contigo todos os acessórios e equipamentos que utilizo para treinar ou então mesmo para a prova. Depois de muitos testes que já fiz, esta é uma seleção de todos os equipamentos, seja bonés, t-shirts, ténis, relógios GPS, tudo aquilo que envolve a corrida. E o meu objetivo não só falar aqueles que utilizo de uma forma regular, mas também a primeira versão tentativa do que eu vou levar para a Maratona de Boston. E digo isto, pois ainda tenho aqui algumas dúvidas, mas estará muito perto da minha seleção final. Acredito que muitos atletas já tenham a seleção feita e acho que é uma boa oportunidade para poder fazer aqui alguma comparação com aquilo que eu tenho utilizado. Caso ainda não tenhas a tua seleção, ficas aqui com uma opinião de alguns produtos que eu já testei. Parece bem? Vamos a isso. Treino de fim de semana. Bem, que maravilha, como é que as coisas mudaram. Depois do pequeno almoço, enquanto faço tempo para o meu treino, neste momento ao sábado tenho 40 minutos de corrida Z1, super calminho, muito diferente daquilo que eu tinha há uns meses, ou neste caso há umas semanas atrás. E depois, no dia seguinte, no domingo, tenho aí sim um pouco mais intensidade. Estamos a falar de 3 blocos de corrida de 4 km, portanto 3 vezes 4.000 metros. E aqui obviamente que vou incutir aqui um treino progressivo, mas lá está. O volume desceu drasticamente comparativamente com as semanas anteriores. Mas hoje não vamos falar tanto de treino, mas sim que equipamentos é que eu utilizo, não só quando estou a treinar, mas também quando faço uma prova. Um disclaimer importante, todos os equipamentos que eu vou falar aqui não só estão testados, mas são aqueles que eu utilizo regularmente. E vou colocar também os links na descrição para depois facilitar só a verificar o produto mais em detalhe. E depois de muitos quilómetros, provas, testes feitos, esta é a lista de produtos que eu utilizo. E vamos começar pelo boné. E acredita, eu aqui não sou muito esquisito. Faço uma distinção entre treinos e provas. E neste caso, para um treino, eu posso utilizar, eu diria, qualquer tipo de boné. O meu objetivo é realmente proteger ou do sol ou da chuva também, idealmente naqueles dias onde está até a chover ligeiramente e que está a bater nos olhos logo diretamente a chuva, portanto, colocar a pala para a frente. Esse é um dos pontos que eu vou privilegiar. O que é que eu seleciono? Normalmente os da Decathlon são simples, são leves também, acabam por ser aqui uma boa alternativa. Já para a prova, eu gosto muito de utilizar, neste caso o que eu tenho neste momento, que é o da Nike, que normalmente é a minha seleção para a prova. Caso exista a possibilidade de chover, eu gosto de utilizar o da Oka, pois não é que ele seja impermeável, mas a construção dele faz com que as gotas de água possam escorrer e não ficar acumuladas, criando ainda mais peso no boné. Agora, se me perguntares, mas para qualquer prova, qual é que é aquele que vais utilizar diretamente, primeira seleção, será neste momento o que eu tenho, que é este da Nike. Depois, parte de cima, o que é que eu utilizo? Casacos, camisas de manga comprida, t-shirts, singlets, qual é que é aqui a minha seleção? Neste caso, para a prova, sempre singlet, em todos os momentos. Normalmente, obviamente que escolho aqui o da On3 Sports, mas gosto muito desta opção da Adidas, que acaba por ser também uma boa seleção. De todos os que eu experimentei, acho mesmo muito leve e que também dissipa muito bem o suor. Em relação à t-shirt, normalmente utilizo sempre em treino ou então numa prova que não seja target, que eu esteja simplesmente a fazer um treino, utilizá-la neste caso como parte de um treino específico. Aí eu posso utilizar a que eu tenho da Nike, que é um pouco mais justa, também a da Adidas, um pouco mais larga e aqui com uma maior respiração, ou então a da On3 Sports, que neste caso, se eu estiver aqui em prova. Mas também utilizo com muita frequência aquelas t-shirts que vêm no kit de atleta, portanto, para estar sempre a rodar, obviamente que acabo por treinar muitas vezes, nem sempre consigo ter toda a roupa preparada para poder ir treinar. Agora, se estiver tempo mais frio, e já agora, o que é frio? Aqui vais ter de perceber como é que funcionas na corrida. No meu caso, se for inferior a 10 graus, aí sim vou selecionar uma destas opções. Caso contrário, mesmo que estejam, eu diria, 11 graus, por exemplo, eu tenho ali os primeiros 500 metros, eventualmente estou com um pouco de frio, mas de repente aqueço. Porque utilizo com mais frequência, caso esteja realmente mais frio, são as da Decathlon, que acabam por ter uma espécie de um pelo por dentro e também são de manga comprida, é o que uma boa opção. Ou então, caso esteja realmente muito frio e também chuva, aí vou optar por uma espécie de um corta-vento, impermeável ou não, posso fazer uma seleção e depois vou doseando por dentro, se é uma t-shirt ou se é uma t-shirt manga comprida, consoante realmente a temperatura que esteja naquele momento. Depois os manguitos, eu já utilizei em diversas provas, neste caso numa 10 km onde estava muito frio e aqui não tenho nada a reportar, portanto correu tudo muito bem. Já na maratona, e neste caso eu recordo-me que foi na de Sevilha, em que
A temperatura mudou bastante durante o momento, entre o momento da partida e obviamente a chegada, e aí eu vou dizer, não foi uma boa sensação que tive mesmo de os retirar e a partir desde esse momento que não utilizo todo. Portanto, isto aqui obviamente cada pessoa deve testar. Eu diria que para uma prova curta, para mim funciona bem. Provas, eu diria com a possibilidade de a temperatura alterar, não vou usar, pois não tive propriamente uma boa experiência. Depois, relógio GPS. Bem, e se há vídeos criados neste canal, posso dizer-te que o tema dos relógios GPS foi aqueles que eu já abordei. Não vou fazer aqui nenhuma grande comparação, vou-te dizer exatamente aqueles que estou a utilizar neste momento. E aqui, dois modelos que fazem sentido para a minha utilização, um mais focado na performance onde recebo os treinos, o Forerunner 965, e neste caso, aquele que acabo por utilizar neste momento com uma maior frequência, não só porque tem aqui esta capacidade focada na performance, mas também na saúde e em especial a capacidade de eu poder fazer chamadas, responder a mensagens, uma melhor ligação com o modo lifestyle, e aqui estou a falar do Huawei Watch GT5 Pro, que é a minha utilização e que também me vai acompanhar nesta maratona. Agora, se me perguntas, mas existem equipamentos, eu diria até de uma gama um pouco abaixo, que conseguem fazer o mesmo para um tracking mais básico? Existem. Eu vou-te colocar aqui algumas informações, mas como disse, não é uma comparação de relógios, são exatamente os equipamentos que eu estou a utilizar neste momento e que fazem sentido para mim agora e, portanto, são estes que vou partilhar contigo. E agora vamos aos calções. Um ponto super importante, eu aqui adapto sempre consoante é treino, é prova e se calhar começamos mesmo por aí, no treino. Eu aqui utilizo normalmente calções da Decathlon ou então da Sport Zone, que acabam por funcionar perfeitamente, às vezes com espaço para colocar um gel, caso seja necessário, e normalmente é sempre o que eu utilizo e vou sempre lavando e utilizando esses modelos e normalmente tem uma boa durabilidade. O que é que neste momento eu estou a fazer? Imagina que está a chover, aí sim eu vou colocar aqueles um pouco mais justos, que neste caso acabam por funcionar melhor. No meu ponto de vista, acaba por ser mais confortável durante o momento em que estou a utilizar. Quando passamos para a prova, aí a coisa muda completamente de figura. Vou colocar os meus preferidos, estes que acabei de mencionar, os da Under Armour, não só porque têm a possibilidade de colocar até 9 géis, eu até diria um pouco mais, ou então, neste caso em particular, para a Maratona de Boston. Preciso de mais bolsos neste caso e vou colocar uns calções muito semelhantes, são da parte de trail e que funciona perfeitamente, portanto já os testei. Quando está mais frio, eu vou colocar calças. Uma para treino, justa ao corpo, já experimentei Nike, Adidas, também Puma, funciona tudo muito bem. Em relação às meias, para treino, gosto de utilizar as da Decathlon, as da Oka, tenho umas da Nike também e da Adidas, portanto dou muito bem com estas. Para a prova, até este momento, gosto mais daquelas mais curtas da Decathlon. Um modelo em específico também vou colocar aqui na descrição. E agora vamos falar de ténis. E aqui devo dizer que dava para fazer só um episódio sobre este tema. Então é o seguinte, para simplificar, vou colocar apenas aqui dois tipos, para treino e para prova. Neste caso, para treino, vou sempre privilegiar o amortecimento, o suporte que eles oferecem, a estabilidade, e aqui o peso não é tão importante. Na verdade, até não me importa colocar mais peso, porque depois na prova vou colocar algo mais leve e se calhar até vai ter aqui algum impacto por isso mesmo. Então, para treino, eu vou sempre rodar os Nimbus 27, e neste caso eu já coloquei também os 25 e os 26, que acho que são muito semelhantes. Se encontrares um valor mais baixo, mais vale a pena selecionar as outras versões. Depois também os Puma Forever Run, me dei muito bem com eles, e podes incluir também aqui nesta vertente os Boston 12. E vou pegar aqui nos Boston 12 para fazer a passagem para a prova. Para quem procura apenas ter, neste caso, um par, acho que os Boston 12 estão ali no meio. Permite fazer treino, permite fazer prova e não tem placa de carbono. No meu caso em particular, sim, eu quero levar algo de placa de carbono. Sempre estive muito focado a pensar nos Vaporfly 3 ou 4, e neste caso os Sub 3 que eu fiz em Paris foram com os Vaporfly 3, portanto é possível levar aqui os Vaporfly 4 e também os Adios Pro 4, neste caso da Adidas. Mas tenho aqui algo na minha cabeça ainda que estou a pensar nos Alpha, e se eu levar os Alpha Fly 3,
Não os tenho, ainda tinha de pensar aqui numa possibilidade de os conseguir obter. Este é o tema que eu vou deixar aqui independente, os ténis, aquilo que eu vou levar. Portanto, fica aqui ainda um ponto de interrogação que muito provavelmente no próximo episódio vamos debater isso. Agora vamos falar sobre auriculares. E é certo que há pessoas que valorizam mais, outras menos, o facto de poder ouvir música durante um treino. Neste caso, quando estou a treinar, eu gosto de utilizar, não só para música, mas também para ouvir podcasts. E aliás, eu já mencionei em vídeos passados que acho que nunca ouvi tantos audiobooks como nesta preparação para a maratona. E tem funcionado bem. Utilizo neste momento os Huawei FreeArc, não só pelo facto de terem uma boa autonomia, não caem do ouvido, portanto estão sempre confortavelmente ali agarrados ao ouvido, e além disso são à prova d'água, o que é um ponto que eu valorizo bastante. Ou seja, às vezes chego a casa, vou tomar banho e ainda continuo com eles a acabar de ouvir aquilo que estou a ouvir. Para a recuperação, há 3 coisas que recomendo. Em primeiro lugar, pistola de massagem. O meu objetivo é que, mesmo antes de um treino mais intenso, ou então pós-treino mais intenso, eu acabo por utilizar e ajuda-me bastante a relaxar a nível muscular. Depois tenho umas perneiras da Airify, que basicamente pós-treino mais intenso eu vou colocar e durante 20 minutos é como se tivesse ali uma massagem e que me vai ajudar a relaxar e a preparar os músculos para uma boa recuperação. E claro, aquele que é completamente gratuito, não tens de fazer nada, é só simplesmente dormir bem. E este aqui, no meu ponto de vista, é aquele que funciona melhor, a melhor recuperação que podes ter é realmente um bom sono recuperador. Depois há aqui 2 acessórios que deves ter em conta antes de partir para uma prova, uma meia maratona ou então uma maratona. No meu caso em particular, utilizo pensos para os mamilos, neste caso a fricção da t-shirt a mim afeta-me bastante e esta é a forma que eu utilizo em todas as provas, em todos os treinos, sempre. Eu provavelmente sou a pessoa que mais compra pensos ali no supermercado mais perto ali de casa. Depois, o facto de utilizar um creme anti-fricção nas virilhas, neste caso só para maratona. Isto é algo um pouco mais recente que me tem vindo a acontecer e então, pelo sim, pelo não, gosto de colocar. Utilizo o da Decathlon, acho que qualidade-preço me parece uma boa opção e funciona bem, neste caso, para a maratona, que é normalmente onde eu tenho este cuidado. Agora, acessórios extra, mas que se tornaram imprescindíveis para tudo o que está relacionado com a corrida. Em primeiro lugar, está a minha lanterna, para quando vou correr à noite. É uma coisa que utilizo muito pouco, mas ainda assim ter esta lanterna muito low cost, que comprei no Amazon, que dá para carregar através do USB, nem sequer tenho que estar sempre a trocar de pilhas. Portanto, funciona muito bem e tem luz, 3 níveis de luz e também tem uma luz vermelha. Portanto, acho que funciona muito bem quando necessito dela. Depois, umas bandas que comprei na Amazon. E as bandas servem para quê? Para já são de valor super baixo e podes colocar em qualquer local para nunca teres aqui uma desculpa de não fazer reforço muscular. Super importante para mim, é ponto assente que são muito úteis, muito práticas. Neste caso estão sempre comigo, mesmo quando viajo. Depois, os óculos. Eu aqui não tenho propriamente muita experiência. Eu selecionei os da Oakley e tenho utilizado até agora. Nem sequer testei mais nada. Pá, funciona bem, a equipa que ganha não se mexe. E por fim, o shaker do canal, que é uma forma, caso queiras apoiar, tens o link aqui também que podes obter um. Tem aqui a mensagem do Never Stop Running, que utilizo para ginásio para colocar água, ou então para, obviamente, colocar aqui a proteína. Tem uma vantagem para mim, que foi por esse modo que eu selecionei e que tive algum tempo a testá-lo, que é o fundo é removível e isso significa que para lavar vai sempre facilitar. E agora, a pergunta principal sobre que equipamento é que eu vou levar para a maratona de Boston. E neste caso, isto é uma versão tentativa daquilo que eu quero fazer. Em primeiro lugar, o boné é exatamente este que estás a ver aqui. Este vai para a prova. Depois, o singlet. Estou indeciso entre o singlet da On3 Sports ou então o da Adidas, que é muito leve e também dissipa o suor, portanto é uma boa opção. Estou aqui a pensar qual é que será melhor. Calções já está selecionado, será os da Decathlon, aqueles mais justos, com bolsos laterais. As meias, à partida, serão as da Decathlon, que normalmente são aquelas que utilizo sempre que tenho uma prova. Depois o relógio, vou levar 965, quero ter aqui um backup, claro, e depois o GT5 Pro da Huawei. Tenho aqui uma grande questão em relação aos ténis, que ainda estou a decidir. Pensei durante muito tempo nos Vaporfly 4 e depois de os testar, e que sem dúvida para mim são uma seleção, uma opção ótima, mas para uma meia maratona não tinha qualquer questão. Para uma maratona eu não sei se preciso de algo um pouco diferente a partir do quilómetro 30. Eu acho que vou optar por uma outra opção, não sei se vou perder aqui a cabeça e pular aqui para os Alphafly.
ou então Adios Pro 4 da Adidas. Portanto, este eu vou colocar em pausa e acho que eventualmente no próximo episódio, aliás, no próximo episódio que vou iniciar a viagem, já vais ter essa informação. Portanto, vamos ter de aguardar até lá para ver. Mas esta à partida será aqui a minha versão draft daquilo que eu posso levar para a Maratona de Boston. Estamos cada vez mais perto, no próximo episódio já vais acompanhar a partida para Boston. O tempo passa mesmo muito rápido, só de imaginar desde que iniciei estas semanas de treino, agora já estou no taper e estou praticamente a iniciar aqui a minha viagem para Boston e é excelente poder partilhar tudo isto contigo e presenciares aqui estes momentos. Espero que continues a acompanhar, como estás a ver, cada vez mais perto. Um grande abraço e encontro-te no próximo episódio. Everything I do that really is news. You look confused, why? You are what you choosing to do. Me, I've been making the moves, paying my dues, getting this done with the fam. Y'all know that I am the dude. Bend that low, hit that high, got that hustle, got that drive. One more time.